O livro de Números inicia com Israel no Monte Sinai, onde havia ficado acampado por quase um ano depois que saiu do Egito. Este livro registra 2 recenseamentos, 2 contagens dos filhos de Israel. A primeira no capítulo de número 1 e a segunda no capítulo de número 26. Todos os 2 recenseamentos foram ordenados por Deus e era uma preparação de Israel para a conquista de Canaã. No primeiro recenseamento foram confirmados 603.550 homens de 20 anos para cima, ou seja, os que deveriam alistar-se. Era obrigatório o alistamento ali em Israel, e de 20 anos para cima esses homens eram automaticamente incluídos nos exércitos de Israel. 603.550 homens de guerra, sem incluir os levitas. Os levitas eram por natureza cuidadores do tabernáculo, ficavam dispensados. O segundo recenseamento foi feito 39 anos depois, porque o livro de Números vai narrar, vai registrar as jornadas de Israel no deserto, depois que eles tiveram aquele momento de incredulidade, não puderam entrar na terra prometida e ficaram vagueando pelo deserto. O livro de Números registra 39 anos de história. No final, então, dos 39 anos, o segundo recenseamento, conta-se nessa época 601.730 homens, ou seja, houve uma baixa de 1.820 homens, mesmo que tenha havido, com certeza, nascimentos, muitos nascimentos, novas inclusões de pessoas, de homens no exército, mas mesmo assim, no geral, o exército de Israel diminuiu. Quase 2.000 homens. Por quê? Por causa dos juízos, das pragas que abateram sobre os rebeldes durante as jornadas no deserto. Então Israel não cresceu, diminuiu. Depois do recenseamento, o próximo passo seria, na preparação de Israel, o próximo passo seria revelado aqui em Números, numa pequena palavra chamada ordem. Ordem. Você vai ver isso logo no capítulo 2, então, de Números. Por que a palavra ordem agora entra depois do recenseamento? Porque ordem é a primeira lei do céu, é a primeira lei do reino de Deus. Se é uma coisa que não existe no reino de Deus, é desordem. Era preciso organizar bem as tribos e estabelecer uma lei e uma ordem, tanto de acampamento como durante a caminhada daquelas tribos. Deus disse para Moisés, ele disse assim: Moisés, eu quero que você coloque o tabernáculo bem no centro do acampamento. Israel vai ter que acampar por dezenas de vezes durante as jornadas. Então a ordem é o seguinte, começa aqui. Tabernáculo no centro. A vida religiosa, a vida espiritual tem que vir em primeiro lugar. É o centro. Hoje nós temos o templo, a igreja, as atividades, é muito importante. Todos os crentes devem estar ligados à comunidade, aos ajuntamentos solenes, aos cultos. É um ponto de referência da família. Nossos filhos, nossos amigos, todos são indicados para estar no templo. Nós sempre falamos, vamos para a igreja, vamos para ouvir a palavra de Deus. Então, é um centro referencial para o povo de Deus. Tabernáculo tinha que ficar no centro. E Deus disse para Moisés, as tribos de Israel vão acampar ao redor. Eu farei com que a minha nuvem esteja sobre vocês. Quando a nuvem baixar, parem e montem o acampamento e comecem os cultos. Quando a nuvem se levantar, se levantem e marchem. Eles não sabiam nada sobre como deveriam seguir em marcha. Eles não sabiam. Quem vai primeiro? Quem vai segundo? Quem vai na frente? Quem vai no meio? Quem vai atrás? Existem coisas pequenas que, se Deus não nos falar,
nós podemos correr o risco de fazer a coisa desordenadamente. Então Deus disse, no verso de número 9, ele disse, Judá marchará na frente. Verso 16, ele disse, Rúben irá em segundo lugar. No verso 24, ele disse, Efraim será a terceira tribo. E aí ele vai descrevendo até que eu pulei para o verso 31, onde Deus diz, e Dan será a última tribo. Vamos pensar agora em algumas lições espirituais práticas. Primeira, todos os soldados dos exércitos de Deus tinham que marchar. Quem serve a Deus não pode ficar inativo. Marchar significa estar sintonizado. Saber para onde o reino de Deus está indo, para onde o povo está caminhando, para onde a igreja está marchando. Segundo, na casa de Deus, tem que ser assim mesmo, você vai aprender isto. Existe o primeiro, existe o segundo, existe o terceiro, existe o último, mas isto não é por qualidades, isto não é classificação para dar nota para ninguém, isto é ordem, é apenas ordem, ou seja, mesmo que haja primeiro, segundo, terceiro, todos são igualmente importantes para Deus no seu reino. Terceiro, é Deus quem determina o lugar de cada um de seus filhos. Então não saia do lugar que Deus te colocou. Nós podemos ver em Números 3 importantes atributos de Deus nessa organização. Primeiro, a soberania de Deus em escolher o lugar de cada um. Segundo, aqui vemos também o senhorio de Deus, ou seja, Ele usa cada um na posição que Ele determinou que essa pessoa esteja. Então vamos ver aqui a ordem das tribos de Israel. O Senhor disse, quem vai primeiro? Primeiro vai Judá. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. Por que Judá vai em primeiro lugar? Vamos ver algumas razões. Número 1, Judá, o nome significa louvor. Para Deus, os crentes que louvam vão na frente. Glória a Deus. Se você não sabe louvar a Deus, você nunca estará na frente. Eu não digo que se você sabe cantar, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você tem uma voz afinadíssima. Eu estou dizendo que se você não sabe louvar a Deus, você não pode ir na frente, porque Judá vai na frente. Aquele que louva vai na frente. O exemplo que nós temos aqui na Bíblia, vários, o rei Josafá. Rei Josafá, Deus deu uma ordem para ele, me louvem diante dos exércitos de Israel. Enquanto, ele disse, e mande todo mundo cantar, que enquanto vocês estiverem me louvando, os inimigos serão desbaratados. Você conhece a história, 2 Crônicas 20. Outro exemplo maravilhoso que o louvor realmente feito de coração pode obter resultados tremendos foi a vitória de Paulo e Silas, que Paulo e Silas obtiveram presos ali na cadeia de Filipos, quando eles louvavam a Deus e Deus vem ao encontro deles com um terremoto e os libertam daquele cárcere. Então essa é a razão porque todos nós começamos, todas as igrejas começam os cultos cantando. Salmo de número 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus átrios com hinos. O louvor vai na frente. Mais uma coisa importante, porque Judá teria que ir na frente? Porque de Judá procederia o Senhor Jesus Cristo. Havia uma profecia de Jacó, em Gênesis 49, verso 8, que dizia, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Então, se Jesus procederia da tribo de Judá, Jesus Cristo tem que ir primeiro, tem que ser o primeiro. Não te apresses para querer ser o primeiro na casa do Senhor, porque para ser o primeiro tem que ser preparado, tem que ser revestido pelo Senhor. Deixe Deus primeiro te dar uma couraça de bronze para você ir na frente e aguentar todas as investidas do inimigo, porque com certeza quem vai na frente vai ter que deparar, vai ter que enfrentar em primeiro plano o inimigo.
Então não há pressa. Há pessoas novas na igreja, que vêm para a casa do Senhor, se convertem, e elas acham bonito estar na frente, mas elas não entendem os riscos espirituais, a responsabilidade espiritual de estar na frente. Então, aqueles que estão no meio, estão mais protegidos. Quem está na frente, está encontrando um campo aberto. Tem que estar preparado, tem que estar bem adestrado. Quem vai na frente tem que estar disposto a 3 coisas que eu vou dizer agora. Eu quero que você repita essas palavras comigo. Número 1, sacrifícios. Diga. Sofrimentos. Tentações. 3 coisas para quem vai na frente. Número 1, você tem que estar disposto a fazer os maiores sacrifícios. Você tem que estar disposto a passar por maiores sofrimentos. Você tem que estar disposto a sofrer as maiores tentações e ser capaz de vencê-la. Eu quero na frente, eu quero ser o primeiro. Então lembre-se, prepare-se para isso. Número 2, Números capítulo 2, verso 16. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Uma das posições mais difíceis na igreja, e eu acho que em qualquer lugar, mas principalmente na igreja, é a posição do segundo. Por que ela é difícil? O segundo, irmãos, ele nunca sabe a hora que vai operar. Ele fica sempre na expectativa. Esta posição, essa expectativa exige que esta pessoa seja muito humilde, muito serviçal, porque ele está sempre ali, dizendo que hora que eu começo, que hora que eu entro em cena. Ele não pode passar na frente, mas ele também não pode omitir. De repente o líder precisa dele, cadê ele? Mas se ele ficar muito na frente, diz, opa, espera aí, irmão, calma, deixa que eu decido. Então o líder, o segundo, é uma posição difícil. Tem gente que fala, o irmão é apenas o segundo. Apenas? Provavelmente ele tem que ser mais capacitado, mais amadurecido, mais humilde, mais paciente do que todos, para ser o segundo. Agora escute, que coisa interessante, o nome Ruben significa ouvindo. Segundo, todos os segundos que estão aqui, segundo o líder de senhora, segundo a jovem, segundo do pastor, segundo, Deus só te colocou como vice porque você já aprendeu a ouvir. E você vai sair muito bem como vice, continuando a praticar a capacidade de ouvir, de escutar, de ficar ali. Porque a Bíblia diz que uma pessoa que sabe ouvir é muito sábio. Muitas pessoas que estão ocupando o segundo plano numa liderança estão sendo provados, estão sendo testados. Deus quem está testando ele, sabe por quê? Porque Deus pode estar preparando ele para ser o primeiro. Qualquer uma hora dessas. Muitos segundos serão segundos a vida inteira. Porém, eu vou dizer para os irmãos uma coisa, é muito melhor ser um segundo fiel do que um primeiro infiel. Por isso que é gratificante muitas vezes ser um segundo a vida inteira. Se é um segundo fiel, glória a Deus por isso. A Bíblia diz em Êxodo 33, 11, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Olha que posição mais complicada. Josué só ficava andando atrás de Moisés, não falava nada, não ministrava nada, mas nunca apartava da tenda também. E Moisés sabia que ele precisava daquele moço ali perto dele. Nem que fosse para ficar caladinho, mas ele precisava. E aquele moço cumpria fielmente o seu papel de segundo. Aonde Moisés ia, ele estava atrás, servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Era um servo, fiel. Sabe por que Jonatas queria ser o segundo de Davi?
Porque Davi também representava Jesus no Velho Testamento, e Jonas sabia que nesta obra, neste reino, irmãos, até os primeiros são segundos, que na realidade o primeiro lugar é de Jesus. Na realidade o primeiro lugar é de Jesus mesmo. Precisamos desejar todos os dias que Jesus seja o primeiro, que nós todos tenhamos um espírito de dizer: eu sou o segundo. Eu sou o segundo, Ele é o primeiro. Terceiro, Números 2:24. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. O que significa agora ser o terceiro? Ir no meio. Efraim ia no meio, em outras palavras, ele tinha que ir no meio. Por que Deus escolhe algumas pessoas para ficar no meio? Ele não é o primeiro, ele não é o último, mas ele está no meio. Você já viu algumas pessoas na igreja? Assim, elas nunca ocuparam grandes cargos na igreja, mas elas nunca também ficaram fora da igreja, fora das decisões da igreja. Aí você classifica elas como? Como Efraim, está no meio. Estão no meio. Por que elas estão no meio? Por que Deus escolhe algumas pessoas para estarem no meio? Eu vou te explicar por quê. Estar no meio não é uma posição também de demérito, não. Deus escolhe umas pessoas para estarem no meio porque essas pessoas têm capacidade para influenciar as outras pessoas. Tem coisa que o líder não fica sabendo, mas quem está no meio fica. E antes que chegue no líder, ela entra em ação com aconselhamento, com oração e resolve. Aí eu digo para você, qual o líder que vai ter a tolice de dizer: irmão, quem não é líder aqui, quem não está influenciando aqui na frente, para mim não está fazendo nada. Louco esse líder, porque tem gente que o nome dele não aparece, que não tem um título para ele ainda, mas ele está no meio trabalhando, ele tem influência, ele é o Efraim. Muitas pessoas nunca chegarão ao púlpito de uma igreja, continuarão no meio da igreja para ajudar as pessoas, para aconselhar, para animar seus irmãos. Essas pessoas são da tribo de Efraim. Agora, o mais bonito disso tudo é que você só está no meio, só é da tribo de Efraim, porque o nome Efraim significa duplamente frutífero. Deus não vai te tirar do lugar que você dá fruto. É nesse lugar que os seus frutos nascem e crescem dobrado. É nesse lugar que você está dando fruto para Deus. Na igreja, não tem cargo para todo mundo, mas tem serviço para todo mundo. Na igreja não tem púlpito para todo mundo, mas tem poder e virtude de Deus para todo mundo. Não existe ministério para todos no sentido formal, mas existe graça, amor e misericórdia para todos servirem a Deus. Eu faço uma pergunta para aqueles que estão no meio, que às vezes estão assim pensando: eu me sinto tão inútil, acho que eu não estou fazendo, ninguém nem me vê direito. Eu te faço uma pergunta. Em Mateus capítulo 18, verso de número 20, aonde Jesus estava, ou aliás, aonde ele diz que quer estar, onde é que Jesus planeja realizar o seu ministério? Mateus 18, 20, quem pode procurar aí para nós? Vamos ver juntos? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É pequeno esse ministério? Você estava achando que era insignificante? Mas Jesus sempre quer estar no meio. É o Efraim nosso, glória a Deus. Vamos para o quarto, verso 31. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Será que Deus tem alguma bênção para aqueles que estão no último lugar? Queridos irmãos, alguém tinha que ser a última tribo. E Deus escolheu Dan e disse: Dan vai em último lugar. Eu creio que tem 2 extremos nos exércitos de Deus que são igualmente importantes, os primeiros e os últimos. Porque eles fazem o quê?
Os últimos protegem a retaguarda. Os que vão na frente, a ponteira, a dianteira, eles têm que romper a marcha, enfrentar o inimigo. Mas e os inimigos que atacam pelas costas? Quem vai estar protegendo os exércitos de Deus? Quem está lá atrás. Então há muito estigma na igreja desse negócio. Se é o primeiro ou é o último na igreja. Se é o primeiro ou o último da fila. Irmão, não importa, eu sou o último. Eu sou o último, lá na igreja eu sou o último. Eu sou o último a sair, eu sou o último a participar lá do almoço, eu sempre fico por último porque eu tenho que estar arrumando as coisas, organizando. Então eu pergunto o seguinte, esta pessoa está em último lugar, como desonra ou como honra? Como honra, e grande honra, porque Jesus disse que o maior entre vós é o que serve, e para servir a gente tem que ser o último. E para servir você tem que deixar todos ir primeiro. Jesus diz que o maior é o que serve. Para ser o último tem que ser grande. Para ser grande no reino de Deus você tem que ser pequeno. O princípio do reino de Deus, o princípio de grandeza no reino de Deus é ser pequeno. Porque aquele que é pequeno para Deus é grande. Mas vamos dar uma olhada aqui primeiro o seguinte, esse negócio de primeiro e último não funciona para Deus, assim, não tem uma lógica de preferência para Deus, sabe por quê? Nós os homens, nós olhamos assim, ó, linear, você olha e vê quem está na sua frente, seu olhar assim horizontal, linear, mas Deus quando Ele olha para a sua igreja, Ele olha de cima para baixo. O olhar de Deus é panorâmico, é dinâmico, então Ele vê todos de uma única vez. Então para Deus não tem primeiro e último. Para Deus tem o seu exército, tem o seu povo na terra. Nós aqui que classificamos como se fosse vantagem ou desvantagem. Bom, mas vamos pensar aqui naqueles que foram últimos. Será que eles tiveram um lugar de destaque no reino de Deus? Um dia um grande profeta de Deus chegou na casa de um homem, na cidade de Belém, e pediu para ver todos os seus filhos. Você conhece essa história? Passaram-se todos os filhos de Jessé, Abinadab, Eliabe e os outros. Quando não tinha mais nenhum moço, o profeta diz, acabaram-se os filhos de Jessé. Ele disse, não, tem o último, o menor. Cadê ele? Está no campo, cuidando de ovelhas. Ele disse, então nós não vamos nos assentar na mesa enquanto o último não chegar. Irmãos, você pode ser o último, mas enquanto você não chegar no céu, não será feita as bodas do Cordeiro. Enquanto você não chegar, não vai ter bodas do Cordeiro. Enquanto não converter o último pecador, a igreja não vai ser arrebatada. O último que faz parte da noiva. Então o último determina tudo para o resto, tá bom? Vai ter que ficar em pé. Samuel disse, não vamos assentar enquanto ele não chegue. Ficou todo mundo em pé, esperando o último. O último determinou a festa. E quando o último chega, o Senhor disse, aí está o rei de Israel. Era o último que Deus queria. Deus queria era aquele rapazinho que tinha ficado por último. Um outro exemplo interessante sobre esse negócio de último na Bíblia, é o dos próprios apóstolos. Você sabia que os apóstolos só foram apóstolos? Aliás, os apóstolos só são apóstolos porque sabem ocupar tanto o primeiro lugar como o último. Se você não souber ocupar tanto o primeiro lugar como o último, nunca pense na besteira de querer ser chamado apóstolo. O verdadeiro apóstolo, ele sabe ser primeiro e sabe ser último. Se ele não souber ser último, ele não pode ser primeiro. Ah, pastor, que história é essa? Onde o senhor arrumou isso? Bíblia, vamos para a Bíblia? Vamos lá, abre a sua Bíblia, em primeiro lugar, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Não tem dúvida que Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos na liderança da igreja. Tá, não vou terminar de ler não, que eu queria só mostrar isso. Primeiramente apóstolos. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 4, verso 9.
está escrito: porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, vamos ler junto? Nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Para ser apóstolo, para ser primeiro como apóstolo, tem que saber ser o último. O último é a capacidade que esses homens tinham de dar a vida pelo Evangelho. Eram os últimos porque eram os mais maltratados, perseguidos, era um espetáculo do mundo. Você acha que quando falavam mal dos crentes, quem era o primeiro que eles falavam mal? De Paulo. Mas Paulo estava preparado para ser o último, e por isso ele também era o primeiro. Você quer agora o apostolado? Esse apostolado aí de terno e gravata é fácil, né? O difícil é esse apostolado de ser primeiro e último ao mesmo tempo. Pastor, como é que essa história é na prática? Numa igreja, os verdadeiros líderes são os que chegam primeiro e saem por último. Quando todo mundo foi embora, alguém ainda ficou para trás pondo as coisas em ordem. E quando todos retornarem no outro dia, as coisas estão tudo em ordem de novo, porque alguém ficou para trás. Aí você fala, mas que coisa maravilhosa, aqui tudo é bem arrumadinho. Mas tem um preço. Mas tem um preço. Alguém tem que pagar esse preço. Quem é que paga esse preço lá na sua igreja? Quem é que paga esse preço aqui em nossa igreja? Quem é que está disposto a ser o primeiro e o último? Primeiro, para trabalhar. Na hora de comer do churrasco, é o último. Irmão, estão endemoniados ali, então o primeiro, vai orar. Irmão, o almoço está começando, você vai ser o último a servir, viu? Tudo bem, irmão. Glória a Deus por isso. A hora que termina o almoço, o primeiro da limpeza é o senhor agora. Tá bom, sou o primeiro. O último a sair é o senhor, tá bem, você é o último a sair também. Isto é amadurecimento, isso é capacidade de ser realmente usado nas mãos de Deus. Irmãos, a última coisa, aqui estamos chegando ao final. Na parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus fala daqueles que serão os últimos também. Capítulo 20 de Mateus, não vou ler, versos de 1 a 16, lá diz que um pai de família saiu assalariando trabalhadores. O primeiro grupo que ele assalariou foi de madrugada, 6 horas da manhã pelo menos. O segundo grupo, 9 horas da manhã. Com todos que ele ia ajustando o trabalho, ele diz, eu te pagarei um dinheiro pelo dia de serviço. Os primeiros que ele assalariou, diz, está bem, concordaram. O segundo, 9 horas da manhã, também paga um dinheiro. Meio-dia, também paga um denário. 3 horas da tarde, também paga um denário. 5 horas da tarde, também paga um denário. Quando estava chegando às 6 horas, faltando 15 minutos, ele arrumou um último grupo e diz, vem trabalhar na minha seara. Quantos? Até o final do dia, mas daqui 15 minutos termina o dia, eu te pago um denário. Todo mundo foi assalariado. Quando chegou na hora de fazer o acerto de contas, o pai de família começou pelos primeiros. Diz, eu te ajustei por quanto? Ele diz, um denário, está aqui o teu salário. Vem os das 9 horas, um denário. Meio-dia, um denário. Quando chegou aqueles que só trabalhou 15 minutos, um denário. Os primeiros já estavam chiando nessas alturas. Mas não é possível, nós trabalhamos o dia inteiro, o senhor pagou para os que trabalharam 15 minutos um denário, o mesmo nós recebemos. Ele diz, não foi isso que eu ajustei com vocês? Eu não fui justo, eu não faço com o meu dinheiro o que eu quero? Que olho ruim é esse que vocês têm? Ora, se eu quero pagar para quem trabalhou só 15 minutos o mesmo tanto que eu paguei para vocês, eu combinei com vocês e vocês aceitaram o acordo? Parábola diz o seguinte, que para Deus, tanto os primeiros como os últimos, todos igualmente serão recompensados se trabalharem efetivamente no reino de Deus com todo o amor, com toda a alegria. Isso mostra também para nós o seguinte, que nós não somos menos privilegiados do que os apóstolos, do que os primeiros cristãos. Nós somos os trabalhadores da 12ª hora. Provavelmente nós somos esses trabalhadores que de fato não estamos aguentando todo o calor, toda a jornada de trabalho que os nossos antepassados suportaram. Irmãos, nós estamos trabalhando nas últimas horas do reino de Deus na terra. E o Senhor vai nos recompensar com o mesmo denário, ou seja, os primeiros serão igual aos últimos. Serão igual aos últimos.
Por isso, quando Jesus termina essa parábola, ele diz assim: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No reino de Deus, então, muitos que parecem que são os últimos, surpreenderão muitos que dizem que querem ser primeiros. O importante é você continuar fazendo o que Deus te deu para fazer. Finalizando, concluindo essa palavra, o exemplo de Israel deve ser seguido pela igreja. É necessário seguir a nossa caminhada cristã com disciplina e ordem, olhando para a forma como Deus está colocando cada coisa no lugar. Se você tiver um pouco de discernimento, você vai entender, não precisa de reclamar, não precisa de delegar direitos, não precisa de ficar fazendo pressão. Vai buscar a Deus, vai orar, deixa o Espírito Santo te encarregar das tarefas, deixa o Espírito Santo colocar você dentro da ordem da marcha. Você poderá ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o último, não importa. Fique aonde Deus te colocar. Lembre-se, a hierarquia ministerial deve ser respeitada dentro da igreja, não passe na frente. Não viole regras. Não ofenda os seus líderes, por mais simples que eles sejam. Respeite, os dons ministeriais devem ser respeitados. O trabalho de cada cristão deve ser respeitado. Existe ordem no reino de Deus, mas essa ordem vai além. Essa ordem vai atingindo todos os nossos trabalhos. Faça tudo com ordem. Vai fazer um culto, faça bem feito. Faça de forma digna. Faça de forma ética. Faça de forma honrosa. Os nossos cultos devem ser feitos com decência, respeitando sempre a soberania do Espírito Santo. A gente tem uma regra, tem uma ordem, mas a gente sempre dá liberdade e a palavra final para o Espírito Santo, mas nunca deixa a coisa sem rédea. Você não deixa a coisa ir para qualquer rumo, você está fazendo a obra de Deus e fazendo com ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Ordem é uma palavra-chave no reino de Deus. Se a igreja fizer tudo com ordem, a igreja do Senhor seguirá a sua marcha vitoriosa até o fim. Ela será bem sucedida e ela vai ter grandes conquistas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você fica feliz então de fazer parte dos exércitos de Deus? Então vamos fazer uma oração de pé nesse instante. Querido Pai Celestial, nosso Deus, te louvamos, te agradecendo, Senhor, por estes momentos preciosos que estamos passando na Tua presença. Por cada palavra, por cada revelação do Teu Espírito, por cada administração do Senhor em nossos corações. Abençoe, Senhor, que cada irmão, cada irmã reconheça e veja, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, na sua vida.